econômica aconteça na Cidade Azul? Hildo, então, você sabe, né, você tem acompanhado aí ao longo dos últimos anos o movimento que a cidade tem feito, a partir da liderança do prefeito Juarez, com relação a essa transformação da cidade em uma cidade mais inteligente, né? Tudo isso a partir do plano Tubarão 180 graus. A partir disso, a gente vem, ao longo do tempo, né, fazendo vários movimentos de desenvolvimento de soluções, de tecnologias e de qualquer tipo de solução que melhore a gestão, mas também que principalmente melhore a qualidade de vida da população. E esses movimentos todos têm feito, inclusive, né, que a iniciativa privada venha ofertando para o município, que esse é um exemplo, inclusive sem custo, soluções que ajudem, né, nesse tipo de situação. E claro que esse momento é um momento bem especial, porque nenhuma cidade ou nenhum país do mundo, por mais desenvolvido que fosse, né, estava preparado, né, para viver tudo isso que a gente está vivendo. Então, por isso que é tão importante o uso de tecnologias para que a gente possa passar também por isso, né, e entender, principalmente, e neste caso, qual o impacto das ações de conscientização, né, que a equipe de saúde vem fazendo na atitude da população. Então, essa solução é uma solução que vem ao encontro desse propósito, né, que é de promover o isolamento, promover o cuidado pessoal através do uso da máscara, claro que o álcool em gel também, mas nesse caso especificamente do uso da máscara, mas que isso sirva, né, inclusive, de base para tomar de decisão, né, através da geração de indicadores através dessa tecnologia. É o uso da tecnologia para medir, avaliar, de certa forma, pesar os resultados para que o poder público possa tomar novas e mais eficientes medidas. Exatamente. Essa é uma tecnologia desenvolvida com parceiros locais, né? São duas empresas, a Monitoral e a Deconv, que uma é a provedora de imagens, né, de câmera de segurança, que já inclusive cede imagens já há algum tempo para a Guarda Municipal, né, no centro de comando, e a outra é uma empresa de tecnologia, uma startup, que trabalha com, é um termo mais técnico, né, Video Analytics. É análise de imagens, né, a gente traduzir para uma linguagem mais comum. Essa tecnologia ela permite que, por cima do vídeo, ele coloca uma camada de análise, eles façam essa medida do distanciamento, por exemplo, se a pessoa está menos de 1,5 metro de distância uma da outra, quando está caminhando. A gente fez esse teste piloto inicialmente ali no calçadão, e também o uso da máscara, né? E importante salientar, Hildo, nesse caso, né, que as imagens em si, elas não são acessadas, né, nem pela equipe de saúde, nem pela equipe da empresa de tecnologia de análise. Na realidade, é um software que faz análises e transforma essa informação em dados, né, transforma isso em gráficos para que a gente possa observar por períodos, por horário, né, por dias da semana, o que está acontecendo, qual é o comportamento das pessoas, qual o período tem mais fluxo, se nesse período existe mais ou menos distanciamento, e tudo isso. É claro que na questão do distanciamento existe uma quebra ali, porque às vezes é um casal, né, são pessoas da mesma família que estão caminhando juntas, e que naturalmente elas já não fazem distanciamento dentro da sua casa, acabam também não fazendo esse tipo de atitude, né, tendo esse tipo de atitude na rua. Mas, em linhas gerais, a gente consegue perceber, sim, né, qual o impacto que está tendo essas questões. E isso é a questão do isolamento, né? E isso é fundamental para aquilo que você comentou no início, né, para que a gente minimize o impacto econômico através da não necessidade de novos bloqueios, né, de novos fechamentos, novas restrições. Isso é fundamental, né, para que a gente contenha a evolução do vírus, e que isso resulte, então, em uma menor ocupação, né, dos nossos hospitais, e que, por sua vez, né, exige menos iniciativas restritivas por parte do governo municipal. Nesse teste que já foi realizado, secretário, em média, quantas pessoas respeitam ou respeitaram a recomendação do distanciamento e uso de máscaras?
Bom, na realidade, ele é uma tecnologia que nos permite ter um acesso em tempo real, né? Mas naquilo que foi divulgado, nós medimos ali aproximadamente 8 mil pessoas naquele período, e ali um pouco mais de 80% respeitando, né, a exigência do uso da máscara, lembrando que a máscara é obrigatória, né? Então essa a gente entende que deveria ser 100%, e também com relação ao distanciamento, aí em torno de 40% não estava respeitando o distanciamento. É claro que nesse caso existe aquela situação que eu estava comentando anteriormente, né, que é as famílias, né, ou pessoas, casais, né, que estão andando juntos. Então, nesse caso, aí existe uma quebra, né, mas é notório, né, que existe uma necessidade de que as pessoas elas tenham uma atitude mais protetora, né? Porque o que a gente está falando aqui, na verdade, é que as pessoas elas cuidem de si e dos outros, né? Isso é uma responsabilidade que deve ser compartilhada, né? E que todos nós, né, devemos ter essa consciência, né? Não é obrigação só do prefeito e das autoridades do município, é obrigação de absolutamente todos nós respeitar as orientações da área da saúde com o uso de máscaras, o uso de máscara inclusive que prevê multa desde a última semana para quem sair na rua, não é só mais em ambientes fechados, quem andar pela rua em todos os municípios da Amurel já vai estar sujeito a multa, uma decisão conjunta dos prefeitos e dos secretários de saúde de toda a nossa região. É preciso que cada um faça a sua parte para que haja uma redução na aceleração que tem ocorrido do contágio pelo coronavírus que provoca a Covid-19, essa pandemia que está afetando todos os países do mundo, e aqui não é diferente. O Hospital Nossa Senhora da Conceição já está com todos os leitos liberados pelo SUS, tomados por pacientes em tratamento da Covid-19. Já tem algum ponto específico? Os pontos já estão definidos dessa nova tecnologia, secretário? Nós temos essa no Calçadão, né, que é a primeira. A gente deve agora também, porque só para deixar claro, né, ela exige, não é qualquer tipo de câmera, né, que pode, que tem a definição, né, necessária para que seja feita a análise, né? Então, como ele mede distância e uso de máscara, então precisa de uma definição da resolução da câmera um pouco melhor. Então, algumas a gente está identificando agora, passando esse período de teste, a gente tem mais essa semana de calibragem, né, de análise dos resultados, a gente precisa ter um período mínimo aí de análise de resultados, mas a gente deve já avançar para outras câmeras, a gente já tem acesso, inclusive as empresas já nos deram acesso e, inclusive, por exemplo, na nova passarela, que são câmeras novas, né, já vão vir com essa tecnologia também, a gente vai poder medir isso também lá. Então, para vocês terem uma ideia, né, ontem, aqui eu estou olhando, aqui aproveitando, fazendo minha colinha ao vivo, né, já que o sistema é online, ontem nós tivemos picos de 100% de uso de máscara, né, durante, por exemplo, o meio-dia e o início da manhã, mas tivemos momentos em que passaram pessoas, um pico ali em que as pessoas não utilizaram máscara, né? Então, assim, o sistema ele pega, claro que eu não estou vendo aqui as imagens, os vídeos, né, não consigo ver o vídeo, mas eu estou acompanhando pelos indicadores. Então, assim, existe ainda uma necessidade muito grande das pessoas conscientizarem do seu papel, da sua responsabilidade pessoal, né, nesse momento que a gente está passando. O sigilo da imagem é garantido nesta operação. Agora, a Polícia Militar e a Guarda Municipal podem ter acesso às imagens das câmeras para fazer cumprir a lei. Ela não tem, para que a gente pudesse, se ela ter essa validade, né, precisaria ter identificação facial, não é o propósito, né, tem que acesso a banco de imagens, tudo isso. Essa tecnologia, Hildo, acho que vale ressaltar aqui, que a nossa discussão ela já corre há algum tempo, e a gente começou a trabalhar nela com um viés de mobilidade, né, para entender fluxo de veículos em diversos horários e pontos da cidade, para a gente entender, né, como que é um comportamento do trânsito. E nas nossas conversas, aí surgiu, por exemplo, a gente tem uma situação aqui frequente na cidade, que são os pedintes nos semáforos, né? E aí eu conversei com a empresa de tecnologia e falei, olha, a gente consegue startar um alerta se uma pessoa fica mais que um tempo, por exemplo, 10, 15, 20 minutos parado no mesmo ponto, né? Olha, consegue. Daí a gente começou a discutir outras possibilidades e surgiu, então,
essa questão da pandemia. A gente acabou, como é um assunto mais urgente, a gente trouxe o foco para esse ponto, mas os outros pontos eles vão voltar para a pauta. E por que eu estou te falando isso? Porque uma das questões que nós já tivemos lá com o comando da PM e também com a Guarda, mas principalmente para a PM, é a identificação de placas de veículos suspeitas ou com um aviso de furto. Então, a PM ela vai conseguir fazer uma blacklist, né, ou seja, uma lista de placas procuradas, e o sistema, quando identifica essa placa, ele gera um alerta para a Polícia Militar, né, inclusive com possibilidade de identificação de rotas de fuga, né, de eventuais assaltos ou coisas do gênero. Então, a tecnologia, né, de novo, é a tecnologia a serviço das pessoas, né, e isso transforma a cidade mais segura, uma cidade melhor para as pessoas viverem. Esse é o grande propósito. Mas, neste momento, tem essa derivação que vai auxiliar as autoridades, todas as autoridades do município, no controle, no combate a essa pandemia que está assustando aí todos os países e não é diferente aqui no estado e na nossa região. Exatamente, exatamente. Secretário, em relação à atividade econômica, com a paralisação a partir de 18 de março de muitas atividades, e houve um bloqueio quase que geral até o dia 13 de abril, e depois a abertura gradual, como é que está a área econômica do nosso município, o desenvolvimento econômico tão desejado e tão almejado, que vinha bem num ano que prometia ser um ano muito bom, e agora parece ser um ano perdido. Como está a economia do município, secretário, na sua área? Hildo, você acho que foi resumiu bem, né, a situação, né? Nós começamos bem o ano, né, a economia começou aquecida, a gente tem um indicador que é a geração de emprego, né, que acaba sendo um reflexo da economia. Para você ter uma ideia, nós começamos o ano, janeiro, fevereiro, com mais de 600 vagas positivo, né, o saldo de empregos. E isso representa muito. Então, a perspectiva para o ano é uma perspectiva extremamente positiva. O problema é que, a partir de março, com o fechamento, nós entramos numa descendente e já são aí quase 2.000 vagas negativas nesse período, né? Então, no ano, nós estamos aí com em torno de 1.300 vagas negativas. Então, isso é um demonstrativo de que nós temos um desafio. Nós sabemos quais são os setores, né, que estão mais afetados, olhando, por exemplo, para esse indicador, né? Por exemplo, a indústria e serviços foram as que mais demitiram nesse período, mas a gente já sente por parte dos empresários de alguns segmentos específicos uma resposta de melhora. Passa um pouco também por tendências, né? Uma das coisas que a gente vem percebendo em relação a movimentos, né, dos consumidores é a melhoria da sua infraestrutura do lar. Então, as pessoas estão investindo mais naquilo que é para casa, em alimentação, em construção civil, em mobiliário, em decoração, em diversas coisas, né, eletrodomésticos. Então, esses setores eles estão um pouco mais animados. Alguns setores que dependem, por exemplo, de viagens, de festas, de eventos, esses estão sentindo mais, porque são aqueles que ainda estão com restrição, né? Então, o setor de confecção, de calçado, o próprio setor de eventos, esses estão ainda, né, o setor de restaurantes, esses ainda estão sentindo esse bloqueio, né, não só por parte de decretos, mas também por mudança de comportamento das pessoas. Esse é um ponto que é importante a gente destacar aí, e os negócios, a gente tem conversado muito com as entidades empresariais. Ontem, inclusive, estava com o presidente da CDL, o Rafael, e também com o executivo Felipe, discutindo algumas ações que nós vamos fazer em conjunto para dar ao município, né, dar a sua contribuição para o retorno, né, dos negócios, e isso é algo constante, né, dentro das nossas ações. Nos próximos dias a gente vai anunciar algumas ações relacionadas a apoio para alguns negócios e para animação realmente de setores, porque é o que a gente pode fazer, né? A gente não consegue injetar o recurso diretamente para as empresas, não é o nosso papel, mas aí tem uma questão relacionada à animação do setor econômico, né, que nós estamos trabalhando isso em conjunto frequente com as entidades a partir do Comitê de Desenvolvimento Econômico, né, vinculado à Secretaria. Então, acredito que a gente precisa pensar agora como a gente
realmente passa por isso com o mínimo de perdas. Não é um ano para ter ganhos, não é um ano, infelizmente, ele era um ano muito promissor, mas acabou sendo um ano que, se a gente chegar no final dele no 0-0, já é uma vantagem. Infelizmente, essa é a realidade. A busca pelo empate é a torcida de todos agora. Secretário, o senhor relatou aqui para a gente que não é papel da Secretaria a liberação dos recursos, mas o senhor ouve do empresariado a dificuldade de acessar os recursos, tanto em bancos públicos quanto em bancos privados, aqueles recursos prometidos e que deveriam ter sido liberados pelo governo federal e pelo governo do estado. Que relato o senhor pode fazer para a gente em relação a esse socorro ao empresariado que precisa manter as empresas abertas, precisa gerar negócio e a produção, tanto de alimentos quanto de itens essenciais e básicos para a sociedade brasileira? Só esclarecendo um pouquinho, Hildo, quando eu digo que o nosso papel é colocar o dinheiro na conta. Isso, infelizmente, a gente não consegue fazer bem que gostaria, se fosse possível, mas aí falta recurso. Não é o seu papel. Sem dúvida nenhuma. Acho que o papel é buscar o recurso, ajudar a buscar. Foi aprovada uma lei de incentivo, que o prefeito já sancionou, que é a Investe Tubarão. Então nós estamos agora com um chamamento público para as instituições financeiras que vão operar isso, uma linha de crédito sem juros e uma de um fundo garantidor que supre a necessidade de garantia real por parte do empresário em uma operação de crédito. Então isso a gente está trabalhando. E do outro lado, aí tem essas linhas do governo federal. Inclusive, na última semana nós fizemos um evento online com instituições financeiras e também com o Sebrae, falando dessas linhas, e falando como os empresários podem acessá-las. Nós temos escutado, sim, dificuldades. Havia uma dificuldade maior com as primeiras linhas de crédito através do BRDE e do BADESC. Hoje, com o Pronamp, a gente já ouve dos empresários que existe uma facilidade maior. Ainda existe uma variação de taxas de um banco para outro, mas é uma busca que o empresário precisa fazer. Mas tenho recebido relatos já de que o acesso está mais fácil e mais rápido. Eu estive, inclusive, com a gerência aqui de superintendência de alguns bancos aqui da cidade, bancos públicos, questionando exatamente isso, como que está, quais são as dificuldades, como que estava o acesso. Tenho conversado frequentemente também com o Sebrae, que tem a FAMP, que é um fundo também um fundo garantidor, que apoia as empresas nesse momento, mas o Pronamp, como tem um fundo garantidor do próprio Banco do Brasil, ele é federal, já está no pacote, isso acaba ficando mais barato e mais acessível para o empresário. Me parece que está um pouco melhor agora nas últimas 2 semanas, mas ainda não conseguimos determinar qual impacto isso vai gerar na economia, até porque uma das coisas que a gente tem trabalhado com os empresários, inclusive foi uma das pautas do evento online que fizemos, foi do crédito consciente. Para que o empresário não tomar o crédito, para que ele vai utilizar aquele recurso, se ele tem capacidade de pagamento, se ele vai conseguir vencer, porque senão, ao invés de trazer uma solução, ele acaba trazendo mais um problema para dentro do seu negócio. Mas, claro, que nesse momento a necessidade de crédito, de giro, de capital de giro, é a grande dor, e isso, claro, uma consequência da baixa de fluxo de lojas, de estabelecimentos comerciais, que impacta nas vendas. Tá certo. Secretário Giovanni Bernardo, secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Tubarão, muito obrigado pela sua participação no programa Bom Dia Bandeirantes de hoje. Bom dia, eu que agradeço. 9h24, nós vamos ao intervalo e voltamos com as últimas informações. A Unisul TV fala diretamente com a população regional através de uma programação com mais de 10 horas diárias dedicadas às comunidades. Jornalismo, música, entrevistas, debates, programas infantis, prestação de serviço e muito mais. Agora, as cidades de Laguna e Imbituba também podem sintonizar a Unisul TV através do canal 26.